Boa tarde a todos. E agradeço bastante o convite aí da FENICAFÉ, especialmente ao professor André, nosso amigo já de longa data. E hoje nós vamos fazer uma palestra. Eu procurei trazer alguma coisa bastante prático, bastante usual, né, no dia a dia. Porque às vezes a gente vê muita coisa interessante, mas de aplicação direta a gente não tem muita aplicação, ou é uma aplicação mais difícil. Então essa palestra, eu procurei trazer as coisas práticas. Trabalho com gotejamento já há muito tempo, com irrigação, não só em gotejamento, mas irrigação em geral. Comecei minha vida com gotejamento, lá nos idos de 1000, né, faz bastante tempo. E vocês receberam aí um toquinho de tubo, né? Isso, recebe, vai passando por aí, né? E dá uma analisada nesse tubo, bastante interessante isso daqui. Eu participei do início disso daqui, né? Então esse tubo que está passando por aí, aperta, vê a elasticidade dele, dobra ele e tal. E esse tubo está ainda, né, instalado numa cultura de uva. Lembra o seguinte, que a uva ela perde as folhas no verão, em determinada época do ano. E esse tubo, que é uma linha de gotejador, ele fica exposto ao sol. A gente sabe que o maior agente de degradação do polietileno é a ultravioleta do sol. Então, isso daqui não está enterrado e tampouco está embaixo da copa das plantas, já que a uva perde folha, então parte do ano ele fica exposto ao sol, né? Esse tubo, na época, como a gente não conhecia e não se tinha experiência alguma no Brasil, o pessoal falava que era para a gente dizer, né, nós vendedores, técnicos, tal, falar para os clientes que durava de 13 a 15 anos. Aí muitos clientes bateram na minha costa e falaram: "Ai, Bart, se durar 5 anos já está bom, tubo de polietileno." Voltando então, isso daqui foi instalado em uva, fui chamado porque estão querendo reformar o sistema de irrigação, uma lâmina baixa, eles querem reformar, enfim. Quem chuta a idade dele aí, quem passou aí? Quem chuta a idade? 6 anos, quem dá mais? 15 anos, quem dá mais? 40 anos, esse tubo foi instalado em 1977. Este ano está completando 40 anos. Com certeza isso daqui não foi substituído. Tá. Então. Com certeza isso daqui não foi substituído. E mais uma coisa, eu não estou vendendo nada. Eu simplesmente estou falando uma coisa que eu vivi, né? E nem eu acreditava que um tubo desse chegaria a essa idade, né? Isso daqui, na época, a gente foi fazer curso para aprender a projetar irrigação, curso para fazer topografia, para fazer instalação, e quando começamos a fazer esse tubo aqui, só tivemos autorização, porque era uma sociedade daqui, com o pessoal da África do Sul, só tivemos licença para fabricar o tubo aqui, quando eles analisaram e disseram que estava ok. Então, isso daqui, e o segredo disso daqui, na realidade, a gente sabe o segredo, e eu vou falar para vocês. Primeiro, polietileno puro. Segundo, um corante que chama negro de fumo, ou carbon black, o nome mais bonito, né? E o terceiro é fazer com temperatura correta, isso daqui. Só isso. Carbon black é carvão, mas não é posto carvão simplesmente aqui para dar cor. E não é posto carvão em tamanho grande. Isso daqui é carvão de 25 micra, uma caixinha de fósforo cobre um campo de futebol pelo tamanho da partícula extremamente fina. Então, há uma dispersão muito grande, 2,5%, funciona como filtro solar. Isso daí, a finalidade é filtro solar. Então, esses são os segredos. Agora, o problema é o seguinte, é o reciclado, é aquela desgraça que se faz com saquinho de lixo, saquinho de leite e tudo mais, e quando você pega os dois, aparentemente é igual. Aparentemente, nós técnicos somos difíceis para visualmente dizer o que é reciclado e o que não é, né? Então, só que o reciclado custa 1,
e a matéria-prima custa 1 e o material bom, virgem, correto, custa 5. Aí quando chega no preço final, a pessoa fala, mas isso daqui tem o vizinho, a lojinha da esquina vende a 1, vocês estão vendendo, a empresa, né? Está vendendo a 3. O problema é identificar isso daqui, né? Agora, é um tubo, não estou vendendo nada, não faço tubo de polietileno, mas é para vocês terem uma noção da durabilidade disto. Mais ou menos parecido com isso é aquele tubo, aquele capa isolante de fio elétrico. Uma condição extremamente inóspita para o polietileno, que está em cima do poste, né? E quanto dura um polietileno que está a isolação do tubo de cobre, de fio elétrico, quanto tempo dura? 20 anos, 30 anos está lá, né? Então, isso daqui, feito criteriosamente dentro dos padrões, é um material de extrema durabilidade. Agora, a palestra de manutenção, por que eu estou falando disso? Exatamente para vocês fazerem uma manutenção do sistema de irrigação correta, porque se for um bom material, vocês vão ter ele 40 anos. Agora, com certeza, se não fizer uma manutenção correta, isso daqui vai entupir, vai obstruir todos os gotejadores, e em 3, 4 anos você tem que jogar fora. Então, por isso que foi esse preâmbulo aqui, essa história, né? Vamos fazer então a irrigação. Meu nome é Carlos Bart. Podemos ir. A manutenção tem 3 tipos de manutenção. A preditiva, né? Ela analisa os dados coletados de monitoração, inspeções do campo. A preditiva é a profética, né? O profeta, na realidade, ele não prevê o futuro, ele vê o presente e analisa o futuro, né? É o que faz a manutenção preditiva ou profética, como alguns querem chamar, né? Mas o nome correto é preditiva. Então, ela não tem prazo para ocorrer. Você vai analisando, por exemplo, o gotejador. Ele está começando a obstruir ou está começando a se alterar, é hora de fazer manutenção. Então, pode ser a 1 mês, a cada mês, ou a cada ano, ou a cada 2 anos. Ele vai analisar as condições e vai determinar, então, quando que a manutenção deve ser. Outra forma que tem a preventiva. A preventiva aí é com data. A cada 6 meses eu vou lá ver o motor, tal, trocar o rolamento do motor, fazer não sei o quê. Essa é a preventiva. E a última manutenção, a indesejável, é a corretiva, né? Aquela que quebrou não tem jeito. Até o pessoal brinca aí que você usa a metodologia DM, né? Para analisar essas 3 manutenções. A PDM, a VDM e a JDM, né? A PDM é a preventiva, né? Aquela uma que pode dar merda, né? A preventiva é que ela vai dar merda. E a corretiva já deu, né? Então, é a metodologia DM. Então, as manutenções são essas daqui, né? A preditiva e a preventiva não eliminam as corretivas, né? Sempre você vai, por mais que você faça as duas muito bem feitas, sempre vai ter a corretiva, alguma coisa que escapou e vai ter que fazer a manutenção corretiva. Aqui é um gráfico, mostra mais ou menos isso. Então, você quando faz muito baixa a preventiva, você paga muito alto na corretiva. E também quando vai muito para a direita aqui do gráfico, né? Você vê que você paga muito caro para a preventiva, mas não vai ter a corretiva também. E um ponto médio que seria o ponto ideal, aquele que você não tem despesa muito alta e não faz muita despesa com as preventivas e também tem um custo baixo com a corretiva. Então, é isso que tem que se analisar sempre. Cuidados de eficiência. Manutenção. Pô, manutenção, você vai pensar em fazer ela só daqui a 6 meses, já depois de instalado? Não. Você tem que pensar antes. Eu vou fazer a manutenção, eu quero já pensar antes como é que eu vou fazer. Então, ela deve iniciar antes da instalação do sistema. E como faz isso, né? Para que fazer isso? Para manter a uniformidade de distribuição, né? Para fazer uma fertirrigação precisa. Humberto vai falar de fertirrigação. Não adianta você querer fazer uma fertilização se tem gotejador dando 1 litro por hora, outro dando 2 litros por hora. É o dobro do fertilizante que vai.
longa vida útil do sistema. Por isso eu falei do tubo de polietileno. Tem irrigação por gotejamento, faça uma manutenção criteriosa, que seguramente seus tubos, as linhas de gotejador, aquelas que estão expostas, vão durar muito tempo. Então, não economiza aí na manutenção, que vocês vão ter uma... Os tópicos que nós vamos falar hoje é qualidade de água, motobomba, filtros, injetor de fertilizante e malha hidráulica. Qualidade de água. Isso daqui a gente já começa antes de fazer a instalação, né? Vamos ver a água, vamos fazer a análise da água. A água, o ideal seria que tivesse só água lá dentro, mas lá não tem. Tem ferro solúvel, tem manganês solúvel. Lembra o seguinte, o pessoal fala muito de ferro. Ferro é problema, e vai atacar o ferro e acaba acertando um outro elemento que também está frequente, e a gente nem percebe, que é o manganês. Lembra o seguinte, o manganês é o segundo mineral mais abundante da Terra, depois do ferro. Então, ele também está lá. Aí o ferro dá aquele sedimento vermelho, o manganês já um marrom bem escuro, quase preto. E muitas vezes eles estão combinados, que dá aquele avermelhado escuro. É manganês e ferro, só que a gente acerta, mira no ferro e acaba acertando no manganês também. Tratamento com cloro e outros tratamentos, né? Então, a água tem tudo isso, tem material orgânico, zooplâncton, que são zooplânctons, algas e tudo mais, que levedos, né? E as partículas minerais, aqui. Então, a água nos minerais é areia, lima, argila, outros, né? Orgânicos, algas, bactérias, os precipitados químicos, que aparentemente é o terror do gotejamento, para entupimento, são os compostos de ferro, manganês, o enxofre, aquele H2S, o sulfeto de hidrogênio, que é o cheiro de ovo podre na água, né? Às vezes você pega uma água cristalina, eu já vi poço com isso daí, água cristalina, você cheira, tem aquele cheiro de ovo podre. É o H2S, o sulfeto de hidrogênio, ácido sulfídrico, o nome que quiser dar para ele, mas é o que dá o cheiro de ovo podre, e quando entra no sistema de irrigação, é oxidado pelas sulfobactérias, e fica o enxofre, que é insolúvel na água. Fertilizantes solúveis, não solúveis ou incompatíveis entre si com a água de irrigação, materiais dissolvidos, ferro, manganês, isso tudo que tem dentro da água, né? É impossível a purificação da água, é antieconômica. Até hoje, nesses tantos anos de vida e de irrigação, eu só vi uma irrigação feita com osmose reversa, uma só, é absurdo, mas a água de irrigação de osmose reversa é uma fazenda daquela Daneman, é a maior fábrica de charuto, cigarrilha do mundo, e essa fazenda só faz o fumo para a capa do cigarro. Então tem que ter uma quantidade de nutrientes muito bem controlada, senão não queima, dá aparência feia. Então a irrigação é feita com osmose reversa. É a única na minha vida que eu vi, talvez a única que se pague, né? Porque o produto ali vai custar muito caro. É da Daneman, isso daí só como curiosidade também. Então, no caso nosso, né, os mortais aqui, todas as partículas de substância que podem causar problemas de obstruções nos emissores devem ser eliminadas ou desativadas, né? Então, o que é desativar? É você não deixar juntar uma na outra para algum processo, tal, que a gente vai ver, né? Antes de entrar no sistema de irrigação. Estamos falando de manutenção, mas nem instalamos ainda o sistema de irrigação, mas já estamos pensando nela, né? Então, qualidade da água, partículas abaixo de 130 micra, né? Que é 0,13 milímetros, não apresenta problema para a maioria dos gotejadores. Então, vocês vão ver que todos os fabricantes de irrigação por gotejamento preconizam lá filtrar com filtro de mesh 120. Né? Praticamente todos, um ou outro que vai um pouquinho mais, mas, em geral, esse é o padrão mundial, não é nem nosso, é mundial de filtragem de água para gotejamento. Por quê? Porque as partículas que passam pelo filtro não vão ter problema nenhum lá na frente. Né? Só que tem um problema, a água não é só água e essas partículas minerais.
ela tem esses agentes cimentantes, né? Agregantes, eles agregam as partículas. Então, o gotejamento, quando a gente abre o final de linha de gotejador, às vezes sai uns carepas, uns pedaços grandes assim. Mas como é que isso daqui passou para o filtro? Na realidade, ele não passou para o filtro. Foi aquelas partículas pequenininhas que passaram, vão passar pelo gotejamento, pelo gotejador tranquilamente, mas só que elas foram agregadas, cimentadas uma na outra por esses agentes agregantes aqui, que é o ferro manganês reduzido quando oxidado pelas bactérias, né? Então, aqui as ferrobactérias, que é o Gallionella, Leptotrix, dentre outras, né? Que elas comem o ferro, que é o reduzido, o ferro 2, e alimentam o ferro 3, oxidado, a energia fica para elas, e sobra o ferro junto com aquela mucilagem. Então, você vê aquele negócio pegajoso no filtro, é o material de oxidação do ferro, do manganês por bactérias, né? E tem também as sulfobactérias, do enxofre, né? E o material orgânico, que é outro também agente cimentante. Então, tudo isso coopera para cimentar, para agregar uma partícula na outra, e aí vai dar problema no gotejamento. Então, aí, quando eu falo desativar certas coisas, é exatamente isso, desativar esse ferro reduzido, desativar o manganês reduzido, o ácido sulfírico, o gás sulfírico, o sulfeto de hidrogênio, né? E material orgânico. Então, aqui está as partículas, tamanho das partículas, tal, né? Areia fina. A areia fina vai de 50 a 200 micras, silt, 2 a 50, argila. Olha aqui, a fração areia fina, a fração fina da areia fina, quer dizer, abaixo de 130 micras, entra no sistema de irrigação. Entra todo o silt, entra toda a argila. Olha aqui. Essa é uma água de um sistema de irrigação que não tinha nenhum tratamento prévio da água. Nós coletamos essa água do gotejador. Esse gotejador aí é meio mágico, porque coletamos essa água, pusemos numa seringa de injeção, está aqui. Em 2 minutos de sedimentação, olha a quantidade de material que tem aqui. Material sedimentado, com 2 minutos de sedimentação. Quer dizer, em outras palavras, se tivesse feito uma sedimentação precária, muito precária, quanto material deixaria de entrar dentro do sistema de irrigação? Agora, isso daqui com filtro, naturalmente aqui tem os filtros, tal, passou pelos filtros e passa mesmo. Essas partículas são partículas finas, partículas da areia, fração fina da areia fina, silt e argila, passa tudo por aqui. Tudo bem, não vai entupir o gotejador. O problema é que esse material aqui vai sedimentando, vai agregando uma partícula na outra e chega num ponto que vai obstruir o gotejador. Né? Água após a filtragem. E aí, numa época, teve um pessoal aí que queria, uma empresa fabricante de filtros, queria fazer o padrão 155 mesh, né, para filtragem, quer dizer, uma filtragem mais fina, para reter mais partículas. Eu saí coletando água de final de linha de gotejador, quer dizer, aquela água que passou pelo filtro, coletando e tal. Sei que deu 2 tambores. Um tambor eu coletei de água de filtro de disco e o outro, onde era filtrado por disco, e outro era filtrado por areia. 2 tambores daquele material bastante sujo que sai na primeira lavada da linha de gotejadores. Né? Aí nós levamos na USP e tal, e eles fizeram, então, tiraram a água, deflocularam, quer dizer, separaram todos os grãos, restou isso daqui. Esse material, você vê que a escala aqui é 1 milímetro. Então, essa partícula realmente é muito fina, isso daqui não vai passar tranquilamente pelo gotejador. Agora, a surpresa nossa foi isso daqui. Você vê, se filtrar com mesh 200, que é 0,038 milímetros, 38 micra, é inviável para irrigação por termos de custo. Mas se a gente tivesse um filtro que retivesse até partículas maiores que 38 micra, olha aqui, 75% do material passaria. Isso daqui, e é indiferente se é filtro de areia ou disco, esse aqui foi interessante. Deram os dois praticamente o mesmo. Então, 75% do material ainda passa pelo gotejador, passa pelos filtros
se fosse mesh 200, 38 micra. Então, realmente, o material que vai no sistema de irrigação é bastante grande, né? E olha, isso daqui nós fizemos o que para tirar toda a parte da cimentação, foi feito um defloculante, quer dizer, para separar, para neutralizar o agente cimentante e separar os grãos, só para a gente saber realmente a granulometria do material, não a granulometria do agregado. Bastante surpresa. Agora, bastante surpresa nos deu isso daqui. Só que é o seguinte, esse material que está aqui dentro, que foi para o filtro, passou pelo filtro, está dentro do sistema de irrigação, ele não vai ficar só esse pozinho fininho. Então, ele vai agregar por aqueles agentes que a gente já viu, ferro, manganês, né? Ou matéria orgânica. Então, aqui, primeira coisa, né? Primeiro tratamento, o que a gente pode pensar aqui? Vamos fazer uma análise disso daqui. Está um pouco ruim para ver, mas vamos com um pouquinho de boa vontade a gente vê. Olha aqui, as formas de remoção e o tamanho de partículas. Olha aqui, silt, sedimentação. Até o silt, 2 micra, você consegue reter por uma sedimentação. Quer dizer, simples. Sedimentação é uma coisa barata, não envolve energia, não envolve um custo exagerado, manutenção muito baixa, né? Aqui, esse é um tanque de sedimentação. Isso eu fiz baseado numa série de dados, inclusive muito de saneamento. Alguns dados empíricos, outros dados já mais de cálculo, né? E olha a eficiência. Bom, isso daqui nada mais é que um tanque, né? Não é tanque de armazenamento, é um tanque de sedimentação. Então aqui, o nível de água dele é sempre constante. Aqui tem uma calha de desborde, calha que de entrada é uma calha de captação, e o nível da água é sempre constante. Agora, segredo desse tanque, primeiro, é fazer nas dimensões corretas, e segundo, a entrada da água e a saída da água fazer em toda a largura. Porque eu já vi muitos tanques, aí chegam até a fazer as dimensões corretas, mas na hora de colocar a entrada de água, entra por um ponto e tira por outro ponto. Se a gente colocar um corante na água, a gente vai ver um caminho da água saindo do ponto que foi colocado ao ponto de chegada. Então, é muito importante fazer com canal aqui de desborde, né? Aqui um canal de desborde e um canal aqui de captação. E manter, então, isso daí sempre no mesmo nível. A velocidade calculada aqui é 10 metros por hora. Imagina você andando 10 metros por hora, você nem vê. Daqui até a parede lá, vai dar o quê? Uns 8 metros, você vai demorar aí quase 1 hora para ir até lá. Então, a água, com isso, é muito lenta e, com isso, faz a sedimentação do material. Isso daqui, até é um cálculo, está aqui, essa partícula, por exemplo, é até uma sedimentação muito rápida, que é a partícula de 100 micra. Isso daqui já passa pelo filtro, mas vou ver a velocidade de sedimentação, 11 metros por hora. Quer dizer, esse tanque tem 3 horas e meia de permanência. Com muito menos de 1 hora, essa partícula já está no fundo. Quando você pega a partícula de 10 micra, quer dizer, 10 micra já passou pelo filtro brincando. O filtro retém 130 micra. Isso daqui com 10 micra, 13 vezes menor, essa partícula tem num tanque de 3, são 10 metros, 10 milímetros por hora, depois, são 35 milímetros, 10 centímetros por hora que ela precipita, depois de 3 horas e meia, está a 35 centímetros de profundidade. Então, você está pegando só a parte de cima, então essa partícula também vai ficar retida num tanque de sedimentação. Fácil de fazer, não tem segredo nenhum. O único segredo que tem é fazer uma calha aqui, para entrar água e uma calha para sair. A água entra em toda a largura e sai em toda a largura do tanque. Só isso. E aí o tanque pode ser de 35 metros de comprimento, tempo de permanência de 3 horas e meia, quando é só sedimentação. Ou 10 horas, quando você faz uma aeração antes, quando tem problema de ferro, né? A gente aconselha acima de meio por ppm de ferro, manganês, já fazer a aeração. Aí depende de um tempo de oxidação. Então aí o tanque passa a ter 10 horas de tempo de permanência,
que vai ser 10 metros por hora, vai ter um tanque de 100 metros de comprimento. Tudo bem, eu não tenho espaço para fazer, fica não sei o que tal, tem desculpa de todo jeito. Tudo bem, mas faz alguma coisa, faça alguma coisa, é eficiente. Este é o ideal. Se não tem 100 metros para fazer, faz com 80, né? Se é só sedimentação, não tem 35 metros disponível, faz com 20, mas faça alguma coisa. Quanto melhor, quanto mais perto chegar disso, menor vai ser o gasto de manutenção lá na frente, né? Esses tempos aí ligou para mim um diretor de uma usina, acho que amanheceu meio de mau humor, brabo comigo, tal, falando meio áspero. Oh, aquele tanque tal, eu falei, o que está acontecendo com o tanque? Você fez o tanque tal, não sei o quê. Ah, tô com um problema para limpar ele, porque já em 6 meses juntou 4 centímetros de material de lodo embaixo do tanque. Falei, tá bom, você está ligando para me elogiar ou para me criticar? Falei, mas por quê? Eu falei, pois é, esses 4 centímetros no tanque que está aqui, se ele não tivesse aí no tanque, ele está no seu sistema de irrigação, que seria uma forma muito mais difícil de remover ele lá do sistema de irrigação. Aqui no tanque é muito fácil fazer isso. Como? No mesmo, agora nós vamos falar um pouco, boa pergunta, nós vamos falar um pouco da aeração, né? A aeração está aqui, né? Consiste em colocar ar em contato com a água, né? Transfere aí a substância solúvel para o ar, né? Remove o H2S, o sulfeto de hidrogênio, cloro, substâncias aromáticas voláveis. Quando você aplica cloro, não faça aeração, senão ele vai embora, né? Proporciona oxidação, precipitação de compostos indesejáveis, com ferro, manganês, né? Sistema baixo custo, inicial e operacional. Está aqui o aerador funcionando. Isso daí, se você procurar para comprar, é difícil. Tem para vender, mas é difícil. É mais fácil fazer na fazenda. Tão simples que é. São as bandejas que tem uma tela, põe pedra 2, uma pedra grande em cada bandeja, uma camada muito fina, e a água vem oxigenando aí. Eu gosto muito desse aerador aí de cascata, né? Tem vários aí de tipo de cascata, de bandeja, desculpa. O de cascata, esse daqui eu não gosto muito, eu acho mais prático esse daqui, né? Agora, quer fazer na fazenda, está aqui ele, faz 4 bandejas, está aí as dimensões, né? E aqui as dimensões aí, cada vazão com a sua dimensão de bandejas aí. Bastante simples para fazer e extremamente funcional. Custo de manutenção dele, então, é 0, porque isso daqui nem limpeza precisa, né? Vou esperar aqui tirar uma foto aí. Tira aí. Não está cooperando sua máquina aí. Saiu boa? Bom, esse é o de bandeja, se alguém gosta aí, eu particularmente acho o outro mais eficiente. Tem o de cascata também, com as dimensões. Eu gosto mais do outro, né? Então, essa aeração, ela vai fazer, né, só que aí você tem o tempo de reação, né, do oxigênio que ficou aí na água. Então, aí você vai precisar de umas 10 horas para oxidar esse material. O tempo de reação, oxidar e precipitar, né? Eu não sei, eu não consegui comprovar até hoje se é verdade ou não, mas na bibliografia está escrito o seguinte: o problema do ferro manganês é quando ele é oxidado por ferro-bactéria, o caso do enxofre, sulfobactérias, e das bactérias do manganês também, que comem o manganês reduzido, fazendo ele oxidado, e o saldo de energia fica para a vida da bactéria, ela vive disso. Então, quando sai com mucilagem, com material pegajoso, aquele material pegajoso do filtro. A bibliografia diz, eu nunca consegui comprovar na prática isso daí, mas diz o seguinte: se você oxidar o ferro, o manganês, e entrar no sistema oxidado, esse material vai ser um pó extremamente lavável, não vai ser tanto problema para o sistema de irrigação. Na dúvida, eu prefiro fazer a oxidação, reação, precipitação e trabalhar com tanque de tempo de permanência 10 horas. Se tem espaço para fazer, faça, que vale a pena. Nós fizemos, no ano 2000, nós fizemos uma irrigação muito grande.
E eram 2 filtros captando do rio, 2 conjuntos de filtros captando do rio, irrigando uma área. Depois, mais distante, tinha um reservatório, mais 3 filtros. E no final, mais outro reservatório. Então, a água deu 2 tombos. No último reservatório, tinha mais 3 filtros, mais 3 conjuntos de filtragem. Bom, quando o proprietário da fazenda chegou no primeiro reservatório, eu não estava lá, foi a sorte, mas chamou o gerente responsável pela irrigação, falou: vocês sabem quanto custa o dinheiro? Porque o que a gente fez? Tubo de 50 centímetros de diâmetro, 500 milímetros, fizemos um monte de pedra e subia 3 metros aqui. Sabe quanto custa essa energia para subir 3 metros aqui e tal, não sei o quê, né? E quem que paga isso? Bom, felizmente deixou isso daí. A surpresa foi 6 meses depois. Os filtros captando água direto do rio já estavam tudo marronzado. O filtro de disco, tudo marrom, chega aquele material limboso. O reservatório intermediário, com aeração e decantação, já estava um intermediário. E o filtro de cima, que tinha o segundo tombo, a segunda sedimentação, aeração e sedimentação, o filtro estava vermelho, igual à cor original. Ano 2000, a partir daí, nenhuma irrigação desse senhor foi feito sem aeração e decantação. Toda a água de superfície tem sua aeração e a sua decantação. Faz 17 anos isso, e mostrou que é altamente eficiente em termos de redução de manutenção. Motobomba. A motobomba tem 300 coisas para se fazer nela. Não trabalhar com velocidade, com voltagem baixa, que aumenta a amperagem, sobreaquece o motor, a chave desliga, usar inversor de frequência, uma série de coisas. Eu trouxe uma só, que é o dia a dia, a gente vê tanto por aí, né? É a cavitação. A cavitação nada mais é que a vaporização da água aqui, né? Isso é de uma hélice de barco, cavitação igual. Vaporiza a água e logo em seguida ela volta ao estado líquido e ela carrega material. Isso daqui é um rotor de bomba já bastante danificado por cavitação, né? Então, isso daqui é aquele barulho, parece material solto, uma pedra solta dentro da bomba, desmonta, não tem nada, monta a bomba, está aquele som de pedra. Válvula no campo também, que as válvulas que ficam muito fechadas, se escuta aquele barulho, parece que tem pedra, parafuso solto dentro, desmonta, não tem nada, é cavitação. A cavitação o que é? Vapor, numa fração de milésimo de segundo, ela volta ao estado líquido. Então, ela implode, ao contrário da explosão. Ela implode, só que quando implode, o que faz? Carrega o material aqui, né? Então, cavitação está aqui, né? Aqui a formulazinha tem, isso é fácil calcular, existem várias tabelas aí, aqui é um pequeno exemplo, na curva da bomba já diz a cavitação, né? Aqui nessas condições a bomba funciona bem, tal, meio no limite, mas está funcionando, olha lá. O NPSH disponível é maior que o requerido, então ele funciona. Só que se você alterar algum parâmetro aqui, ela vai cavitar. Por exemplo, o cliente está funcionando 6 meses, 1 ano, tal. Vocês vão lá e ligam para o seu fornecedor de bomba, falam: oh, a bomba está com barulho estranho, tal, parece que tem coisa solta, já desmontei, não tem nada, tal. É cavitação. Mas então está com defeito a bomba, tal? Não. Porque olha aqui, por exemplo, aqui envolve várias coisas. Uma delas é a altura de sucção. Toda vez que você aumenta a altura de sucção, você aumenta ou diminui o disponível, né? Então, secou a represa, secou o rio, ela está puxando mais baixo, então pode cavitar. Então aqui, né, a bomba nessas condições funcionar normalmente, porém deve-se evitar aumento de vazão. Aumentou a vazão, aumenta a perda de carga aqui na sucção, né? Aumenta o atrito, aumenta a perda de carga, reduz o disponível, pode cavitar. Então, às vezes tem um setor funcionando a mais, aumentou a vazão, cavitou. Pode também ter aumento do nível dinâmico de captação. A represa não choveu, a represa baixou, era 2 metros, passou para 3, a bomba não funciona mais, cavita, né? E aumenta a temperatura da água. Isso daqui acontece mais em usina.
Eles usam vinhaça, a vinhaça chega a 70 graus, dilui com a água e tal, mas sobe a temperatura da água, aí altera a pressão de vapor da água, sobe a pressão de vapor. Quando você tira da pressão atmosférica, reduz o disponível, e aí começa a cavitar a bomba. Então, cavitação, tomar cuidado, porque ela destrói mesmo loguinho a bomba. E às vezes a gente chega a 100 metros de distância e já escuta aquele barulho que está na bomba, aquele barulho parece coisa solta lá dentro, e a implosão, o barulho que a gente escuta é a implosão das partículas. Então, havendo alterações variáveis, poderá ocorrer a cavitação. Filtros. Aqui, por que filtrar? Bom, isso daí é desnecessário até falar, aumentar a vida útil do sistema, manter a uniformidade de vazão dos emissores, reduzir a manutenção do sistema, reduzir desgastes e peças e acessórios. Por que você quer uniformidade? Não só para a água, mas também para a aplicação dos fertilizantes. Manutenção adequada é fundamental, o filtro é fundamental. Então, trabalhar com ele. São os tipos de filtro, né? Aí eu pergunto sempre, qual que é o melhor filtro, né, que tem? Dos três. Areia, disco ou tela, né? Então, aí falar areia, eu não considero isso. Não existe um filtro melhor e um pior. O que existe é o filtro adequado e o não adequado. Por exemplo, você vai pegar água de poço, por que você vai botar areia se a água pode demorar 6 meses aí para chegar lá embaixo? Quer dizer, foi mais que filtrada na areia, não tem mais nada, material orgânico e tal. Para que usar filtro de areia em água de poço? Usa de tela. Ah, mas a minha água de superfície tem muito material orgânico e tal. Tudo bem, usa filtro de areia, né? E o filtro de disco é aquele filtro intermediário. Bom também, mas é um filtro intermediário. Filtro de tela é um filtro de superfície, quer dizer, é só uma superfície de filtragem, que é a tela. A areia é um filtro de profundidade, porque a água filtra em toda a profundidade da areia. E o filtro de disco, ele filtra nos discos. Não é que a água fica retida, a sujeira fica retida só nos discos, ela fica retida também dentro dos discos. Então, por isso que para limpar o filtro de disco tem que soltar os discos, né? Então, é o filtro de profundidade também. Aqui estão os tamanhos do... esse é padrão, as cores e a abertura. Então, se utiliza todos, praticamente, utilizam os MER 120, 130 micra a passagem, né? Aqui, a manutenção, muito importante, sempre é não exceder a perda, a diferencial de pressão de 6 metros, então pode danificar, né? Se é filtro automático, também tem que ter diferencial de pressão, não trabalhar com ele com baixa tensão. E outra coisa muito importante também, observar a pressão de saída do filtro durante a retrolavagem, porque se ela for baixa, não há velocidade suficiente de água para lavar o filtro. Então, todos os filtros automáticos, eles têm que ter uma boa pressão de lavagem, senão não consegue fazer a lavagem. Então, vai lá no manômetro, começou a fazer a retrolavagem, vai no manômetro de saída e vê que pressão que está lá. Se tiver 5 metros de coluna d'água, esteja certo, não está fazendo a retrolavagem, né? Aqui filtros manuais também de disco, sempre manter ele limpo e tal. E aqui de novo, né? Retrolavagem, 28 MCA. Se tem menos que 28, não vai fazer a retrolavagem do filtro. Então, se é filtro automático, tomar cuidado com isso, né? Olha aqui, esse é um filtro que chegou a um ponto de entupimento por falta de retrolavagem que danificou o disco. Então, isso daqui já, a eficiência é zero. Aqui já está passando sujeira faz tempo para o sistema, né? Filtro de areia. Aqui está a granulometria e a filtragem, taxa de filtragem. Então, eu acho que a minha filtragem não está boa, vou lá no filtro, troco a areia, põe uma mais fina. Mas, espera aí, a areia mais fina tem uma capacidade de infiltração menor que a areia grossa. E os filtros são os mesmos para a mesma vazão? Está errado. Então, eu vou substituir a areia do filtro, eu tenho que substituir por uma igual. Se aquela que é igual, é muito grossa, a filtragem está deixando passar muita coisa, eu vou pôr uma areia mais fina, eu tenho que aumentar a área de filtragem, quer dizer, eu tenho que pôr mais um filtro, mais 2, não sei. Aí depende de ver com o fabricante, mas substitui a areia sempre pela mesma granulometria.
Essa é só uma recomendação aqui para filtragem, taxa de filtragem. Você vai, por exemplo, trabalhar com aspersão, trabalha com filtro, não precisa de filtragem muito fina. Mas que abertura que eu trabalho? Está aqui, 1/6 ou 1/10 da abertura do emissor. Né? Aqui, ó, uma fotografia aí da Ramírez fez em 2012. Isso daqui é a filtragem. Quando está filtrando, depois do início da filtragem, fluidificação, porque aí a água entra por baixo, vai revolvendo a areia, né? E vai batendo um grão no outro, limpando, e aqui já está bem. Então, todo filtro de areia não pode completar a areia até em cima, porque ele tem que ter uma câmara de expansão que é exatamente para essa fluidificação completa, não jogar a areia do filtro fora. Né? Então, aqui, olha, uma recomendação muito importante. Substituição, para substituição, completar o nível de areia, utilizar a areia com as mesmas especificações da original. Vai mudar a granulometria para uma mais fina, lembra, taxa de infiltração menor, você vai ter que ter mais filtros para conseguir fazer a mesma filtragem. Olha aqui, esse é um filtro que chamaram para a gente ver e que não estava bom. Quer dizer, a areia já foi embora há muito tempo, sobrou só barro, e o barro tem uma capacidade de infiltração muito baixa. O que faz? É um leito móvel, faz aberturas, então a água está entrando e caindo direto na crepina lá embaixo. Aí eu falei, pelo amor de Deus, vai lá, pega uma areia de construção e põe dentro desse filtro. Ah, mas não é ideal. Eu falei, bom, isso daqui que é o ideal? Oh, pelo amor de Deus, uma areia de construção é 10 vezes mais melhor que esse, da forma com que está. Tudo bem, eu sei que não é ideal, né? Eu sei que não é tão pouco a granulometria correta, mas qualquer coisa que se faça aqui é melhor. Agora, a judiação. Um filtro desse para um material que vai durar aí a vida útil, que eu já falei para vocês, será que esse sistema de irrigação vai durar tudo isso? Quer dizer, o polietileno vai estar lá, mas vai estar tudo os gotejadores entupidos. Injetor de fertilizantes. Né? Depois o Humberto vai falar aí sobre a injeção de sobre fertilizantes. Eu vou falar só do injetor. Né? Para fazer a injeção de fertilizantes, são 3 fases, e 3 fases importantíssimas. Primeira fase, qual que é? Pressurização do sistema. Não adianta querer começar a injeção antes, que não vai, a distribuição vai ser ruim. Então, estabilizou o manômetro, está tudo pressurizado, saiu todo o ar do sistema, aí sim, começa a injeção de fertilizantes. Aqui, pode ser Venturi, pode ser bomba centrífuga, pode ser de pistão, pode ser a proporcional, qualquer uma delas. Só lembrando o seguinte, esta bomba aqui, a bomba centrífuga, tem uma desvantagem quando você utiliza produtos emulsionáveis, óleos. Né? Então, como a agitação é muito grande dentro da bomba, esses óleos emulsificam e aí vai, óleo emulsificado, fica mais leve que a água, fica na parte de a espuma fica na parte de cima da tubulação e com isso a distribuição fica muito mal, mas isso é produtos emulsionáveis. Para sais não tem problema nenhum e é o que nós utilizamos, sais. Né? Então, para sal não tem problema nenhum. É porque em pivô o pessoal começou a aplicar defensivo com esse tipo de bomba e aí a distribuição foi péssima. Então, eu gosto de sempre falar isso, mas para sais é a melhor bomba que tem, é uma bomba de fácil manutenção, durabilidade boa, taxa de injeção boa também. Né? Aqui é a etapa 3. Essa daqui é crítica mesmo. E fazer isso, não observar o tempo de avanço, que é aquele tempo que demora para o fertilizante chegar no último gotejador, e é aquele tempo que demora para lavar o sistema de irrigação. Se não conhece isso, não faça a fertirrigação. Que é a mesma coisa que você tirar uma adubadeira, né, da loja que você comprou, pôr atrás do trator e sair distribuindo fertilizantes. Quer dizer, vai distribuir ou pouco ou muito, mas nunca aquilo que tem que ser. Então, como uma máquina para fertilizar, você tem que regular ela. E a regulagem da fertirrigação é observar o tempo de avanço. Né?
Então, vamos falar um pouquinho mais para frente aqui. Somente fazer a fertirrigação, depois comprovando a enfermidade de distribuição do sistema. É lógico, tem gotejador dando 1 litro por hora e gotejador com 2 litros por hora, vai cair o dobro de fertilizante num e a metade no outro, né? Quantidades e épocas necessárias, Humberto vai falar, né? Observar o tempo de avanço com a correta aplicação, né? E aplicar materiais compatíveis entre si com a água de irrigação. Tem uma tabela de fertilizante tal, ótima, a compatibilidade dos fertilizantes, excelente. Mas só que você não tem a compatibilidade do fertilizante com a água de irrigação. Por exemplo, você tem muito cálcio, o cálcio está no limite, põe um fertilizante de reação básica, sobe o pH, precipita o cálcio. Aí deu problema no sistema de irrigação. Quer dizer, não foi nem problema fertilizante, foi incompatibilidade, foi o subido do pH que ele fez precipitar o cálcio da água. Então, vai fazer a fertirrigação? Não adianta também mandar para o seu fornecedor de irrigação ou fornecedor de fertilizante análise da água, porque hoje a análise da água é uma, amanhã choveu, mudou completamente ela. Então, melhor que tenha fazer o JAR teste. JAR teste se faz na propriedade, é um teste extremamente complicado. Você pega 2 PET de Coca-Cola transparente, põe água em uma, põe água que passou nos filtros nas duas, uma vai servir de testemunha e outra de prova. Na de prova, você vai pôr o fertilizante que você quer, naturalmente já dissolvido, numa taxa. Eu sugiro 10 vezes maior do que você aplicaria no campo, para realmente dar o problema. Aí agita a que você pôs o fertilizante, deixa ela em repouso 24 horas no escuro, sem nada de oxigênio, para não ter nenhuma interferência. Dia seguinte, observa. Se tiver precipitado embaixo, o fertilizante não é compatível com a água de irrigação, muda o fertilizante. Agora, isso é feito na propriedade. Custo, 2 garrafas de PET vazia. Vai ter que tomar Coca-Cola, mas tudo bem. 2 garrafas de qualquer garrafa transparente, com tampa, para não deixar o oxigênio também agir, porque às vezes pode ter alguma interferência nas ferrobactérias, tal, ou na oxidação de alguma coisa. Então, JAR teste é muito simples. Vai botar algum produto que não conhece a compatibilidade dele com a água de irrigação, faz o JAR teste. É barato demais, simples demais, não tem surpresa nenhuma. Com certeza, esse pessoal que usa em estufas, aí usa produtos de sulfato de qualquer coisa, com nitrato de cálcio, o cálcio reage com o sulfato, faz gesso, precipita. Isso vem consulta direta. Pô, minha água é boa, não tem cálcio e está aparecendo um negócio branco no gotejador. Eu nem pergunto mais se ele faz isso. Tá bom, separa a aplicação, faz o cálcio num dia, o sulfato no outro, que está resolvido o problema, né? Mas o JAR teste mostra isso. Se você quiser ainda uma comprovação boa, tal, uma água boa de poço, tal, você faz o efeito Tyndall, né? Quem conhece o efeito Tyndall aqui? Todos conhecem, mas não por esse nome, né? Você está no quarto, tal, e vem uma réstia de luz, uma fresta de luz da cortina, você vê as partículas assim no ar, né? Essas partículas são microscópicas, com reflexão da luz você vê ela. Então, usa o mesmo efeito para pôr na PET de Coca-Cola, você pega no lugar escuro, põe a lanterna e põe contra a garrafa, a 90 graus da sua vista aqui. Se tem alguma partícula microscópica que não precipitou ainda, mas está precipitando, vocês vão ver, né? É bastante prático isso daí. Faz nas duas, porque às vezes a água de superfície tem muito coloide que reflete essa luz, daí mascara o teste. Então, por isso a garrafa de teste também. Mas o efeito Tyndall você pode usar para isso e com boa eficiência, né? Tempo de avanço. Aqui é aplicação de qualquer produto, né? É importante conhecer o tempo de avanço. O que é? É a demanda de tempo em que a interface de água e fertilizantes começou a aplicar. O fertilizante tem para trás água e fertilizante, para frente só água. Quando essa interface chega ao gotejador mais distante, independente da topografia, gotejador mais distante do ponto de injeção, se marcou o tempo de começo e chegada, aí é o tempo de avanço, né? E esse tempo você vai usar para limpar o sistema de irrigação. Terminou a fertirrigação, o que você vai fazer? Aí inverte, fica para frente uma interface fertilizante água e para trás só água. Então, quando essa interface chega ao último gotejador, significa que não tem mais nada de fertilizante dentro do sistema de irrigação. Então, agora, você não conhece o tempo de avanço e vai fazer fertirrigação, aí deixa, porque alguém falou que 10 minutos para limpar o sistema é bom, tudo bem, se o tempo de avanço for 20 minutos, né?
significa que a água, aquela interface está na metade do sistema, a hora que você desliga, toda essa água e fertilizante vai para a parte mais baixa. Já teve caso que eu já vi, que o tempo de avanço 42 minutos, fazia a aplicação em 15, deixava 10 minutos para lavar o sistema de irrigação e, quer dizer, a água não chegava, o fertilizante não chegava da metade para frente da parcela de irrigação, não chegava fertilizante. E ao começo, ficava muito mais que o dobro. E pior que esse, eu fui ver isso porque a pessoa falava que a fertilização não funcionava. Está aqui, nós vamos fazer. Eu falei para vocês que aqui é só coisa prática. Igual a garrafinha. Então, se mede a partir de estatização, já falamos bastante. Bom, aqui são as aplicações do tempo de avanço. Tal. Bom, pode ser calculado. Então, você tem lá o seu provedor, quem fez o projeto de irrigação, pode calcular isso. Eu não gosto disso. Porque é cálculo, às vezes a montagem no campo não obedeceu exatamente aqueles diâmetros, tal. Então eu não gosto disso. Você pode fazer por condutividade elétrica. Então você vai fazer uma fertilização, por exemplo, com cloreto de potássio, que é um alto índice salino, você vai com um condutivímetro lá no último gotejador e mete condutividade elétrica. Mudou, você anotou o tempo, chegou o sal, mudou a condutividade, é o tempo de avanço, né? Aqui. Pode fazer por pH. Então, vou fazer uma limpeza no meu sistema com ácido fosfórico. Excelente hora para fazer o tempo de avanço, se não conhece. Vai lá na internet, vocês compram R$38, uma caixinha que vem 100 fitinhas, 100 fitas de medir pH. É fita, indicador de pH, a Merck faz, tem outros fabricantes que fazem. É por cor. Então, isso daí é R$38, você compra 100 medidas lá, e põe essa fita no último gotejador, no gotejador mais distante do ponto de injeção. E começa a aplicação do ácido para limpeza, né? Então, aí, quando mudar a cor da fita lá, é porque chegou ao pH. Você faz a limpeza com pH 2, né? Então, chegou lá o ácido, é o tempo de avanço. Aí já aproveitou fazer uma fertilização, que vai lá, pouquinho, tão pouco fósforo que vai, mas não é perdido. Faz a limpeza do sistema de irrigação e faz o tempo de avanço, 3 em 1. Né? Você tenta aí, vamos ver se vai entrar o hiperlink aqui. Aí. Então, esse daqui é uma planilha também bastante prática. Você vai fazer a titulação, porque cada água tem um pH, tem um comportamento diferente de ácido para baixar. Então, você faz a titulação, pega um balde de 10 litros d'água, vai pondo o ácido até chegar ao pH 2, usando a fita. Chegou ao pH 2, você anota. Nesse caso aqui, por exemplo, foram 5 mililitros para abaixar o pH da água, de 10 litros, necessitou 5 mililitros. Então, põe aqui está bem claro. Titulação, quantidade de tal para baixar o pH 2, 10 litros d'água. Aqui, a taxa de vazão do sistema de irrigação. Nesse caso aqui, 30 metros cúbicos por hora. Taxa do injetor de fertilizante, 60 litros por hora. Só fez isso. Aí já tem aqui. Aqui está escrito, colocar tal 11 litros de água no tanque, por 3,8 litros de ácido, ou mesmo usado na titulação. Aí vem a pergunta, que ácido que eu uso, que concentração eu uso? Qual que é? Né? Porque se o ácido fosfórico está a 85%, 50% ou 32%, tanto faz, porque ele vai mostrar aqui na titulação. Ácido em menor concentração vai precisar de mais, maior concentração vai precisar de menos. Então, na titulação já matou, né? Você já fez o teste o JAR teste lá para ver se o ácido é compatível com a água de irrigação. Tudo bem. Se você tem mais 50 ppm de cálcio, por exemplo, ácido fosfórico não é o indicado. Aí você tem a partícula nítrico, né? Porque vai formar ácido fosfórico, fosfato de cálcio. Pode dar problema. A2. Pode fazer A2, É bem mais 15 minutos. Você vai ver que aqui está escrito tal que ele vai, quando der 15 minutos, nessas condições aqui, o injetor de fertilizante já foi tudo. Já acabou a injeção de fertilizante. Porque é para 15 minutos só. Aí você lava tudo. É um tratamento forte, né? Bastante eficiente
e você aporta muito pouco fósforo na planta. Então vem a pergunta, pH2, mas o que vai acontecer com o meu solo, com a minha planta? Vocês fizeram, perderem 2 minutos, aí vocês fazem um cálculo, vai ver que dá 0,25 mililitros de ácido por gotejador, é nada. Né? Ixi, agora eu vou com você aí. Aí. Então, e a outra forma que tem também, se quiserem fazer, faz com corante. Tem um corante Rigrantec, faz lá no Rio Grande do Sul. É um corante bastante usado para pulverização em uva. Eles usam junto para saber se pegou o herbicida em toda a folha, né? Eles usam lá, Rigrantec faz. Usa um corante forte e põe na água e vê a hora que alterar a cor de saída do último gotejador, é o tempo de avanço. Quer dizer, é simples demais, você não precisa pedir ajuda para ninguém, não precisa fazer nada, não precisa calcular nada. Faz na propriedade, simples, tem 3 formas de fazer, a 4, né, o calculado. Eu, como falei, não gosto muito de calculado. Né? Malha hidráulica, né? Chegou a malha hidráulica, então vamos lá. Né? Inspecionar os vazamentos, tal, verificar tudo isso daí. Agora, a tubulação ficou suja demais. Aí você vai aplicar ácido, eu não gosto, está suja demais, não vai pôr uma coisa muito severa lá, porque às vezes está mais ou menos entupido, acaba de entupir tudo, porque todo aquele material que saiu da linha de gotejador vai mais ou menos dissolver e vai para o gotejador. Então, sempre que for fazer um tratamento, faz um tratamento físico antes, limpa, abre linha de gotejador. Se está com velocidade muito baixa, não consegue lavar, faz o PIG, depois a gente dá uma passada aqui, vê o que é o PIG, né? Então, isso daqui influi tudo, o coeficiente, a uniformidade do sistema, mas o principal que nós estamos tratando aqui embaixo são as incrustações, que vai ficando com o tempo, e você não vai fazendo tratamento, chega um ponto que a malha hidráulica já está toda obstruída, né? Então, não deixar chegar a isso. Aí o tratamento com cloro. Cloro é um oxidante forte, então ele vai agir na matéria orgânica, vai oxidar a matéria orgânica, tal. E o importante não é a quanto você vai injetar, mas comece com 10 ppm. O importante é no último gotejador, aquele gotejador onde você mediu o tempo de avanço, chegar 1 ppm de cloro. Porque se não chegar nada, significa que o cloro está sendo absorvido pelo sistema. Então, não aumenta a quantidade, aumenta o tempo. Então, é preferível você fazer 10 ppm de cloro em 10 horas do que 100 ppm em 1 hora. É o contrário do ácido. Então, prolonga bastante a aplicação do cloro até chegar 1 ppm no final. Esse é o mais importante que tem. Né? Outra coisa muito importante, pH da água e cloro. Olha que interessante aqui, eu tenho um pH de 8,5 na minha água. Não é comum aqui, mas vamos supor que um pH de 8,5. Olha a eficiência, este ácido hipocloroso é o ácido... É o cloro que atua mesmo, é o cloro que oxida. 10% dele está como hipocloroso, né? Então, você tem que botar, se tem uma água de pH 8,5, você tem que pôr 10 vezes mais cloro para fazer o mesmo serviço. Então, o que é melhor? Você baixar o pH da água para 6, e aí 96% do ácido do cloro vai agir, né? Então, correção de pH para aplicação de cloro é muito importante. Não precisa baixar de 6. 6 está ótimo. Não precisa chegar no 5,5. Porque mais que isso, você não precisa. 96% de eficiência do cloro. Se tem pH 8,5, a eficiência é 10%. Você tem que pôr 10 vezes mais cloro. Né? Então, ácido ou cloro é importante, correção de pH. Agora, é importante. Vai misturar ácido na água, ácido de cloro, mistura em ponto separado, não põe junto que dá reação problemática, né? Aqui é o tratamento com ácido, então injeção de ácido reduz entupimento, tal, né? Por sais de baixa solubilidade, por exemplo, carbonato de cálcio, né? Os ácidos são clorídrico, fosfórico. Nítrico é uma forma também, mas o nítrico já é um pouco mais difícil se usar. O sulfúrico também é problema para comprar, né?
pH 2. Aí realizar, eu vou realizar quanto? É de acordo com a necessidade, aí uma, duas vezes, né? Mas é sempre importante fazer a preditiva, lembra? A manutenção preditiva, a profética. Você está vendo hoje o que está acontecendo, vai acompanhando, opa, começou a alterar, é a hora de fazer a limpeza. Pode ser que você vá fazer uma vez cada 2 anos, tá? Pode ser que faça uma, 2 vezes por ano também, mas limpar toda a malha hidráulica antes de fazer o tratamento. Então, limpa, põe, abre o final de linha, faz pig, né? Verificar a vazão antes do tratamento, fazer o tratamento e depois ver a vazão, ver se melhorou, se está sendo efetivo, né? Aí está de novo, olha aqui o jar teste de novo, vai injetar qualquer produto, faz o jar teste, né? Isso é importante fazer. Vai tirar foto, eu volto aqui, aí. Tira a foto. Limpeza final de linha. Essa é uma manutenção que você faz antes de comprar o sistema de irrigação. Então você vai lá no seu fornecedor e fala, olha, eu não quero que saia aquela quantidade de água insuficiente para lavar a linha do gotejador. Depois eu já vi o pessoal ficar chicoteando a linha, ficar batendo com pau na linha para soltar a sujeira. Por quê? Porque não tem velocidade de arrasto, né? Qual a velocidade de arrasto boa? Aqui, 0,7 é o ideal, né? 0,7 até funciona, mas o ideal é 1 metro por segundo. Então, se abre a linha de gotejador, ela sai com força, sai com velocidade. Que velocidade é ideal? 1 metro por segundo. Está 0,7 ainda é admissível, né? Agora, se há uma água de poço, se pode ir com as linhas mais longas, tal, e chegar numa velocidade de 0,4 metros por segundo, porque a água é de boa qualidade e não tem muito material de suspensão. Olha aqui, isso daqui não vai arrastar nunca a linha, né? Para sair essa sujeira, já tiveram que ficar uma pessoa batendo lá no começo da linha, para ir soltando a sujeira. Você não vai fazer isso em 1.000 e tantos metros, em 2.000 metros de linha de gotejador por hectare, né? Aqui, só para ter uma noção, a fórmula aí, para se calcular a velocidade, você mede aí num balde de 10 litros, ver quanto tempo demorou para encher, ver a vazão, para saber que velocidade está dando, né? Essas válvulas automáticas são bastante práticas, todos os fabricantes têm uma válvula, põe lá no final de linha, toda vez que termina a irrigação, ele já termina ou começa, dependendo do modelo da válvula. PIG, isso é um tratamento bastante interessante. O nome lembra porco, né? Lembra não, o nome PIG é porco em inglês. Uns dizem que é porque, né, em grandes tubulações ele vai fazendo um ronco quando passa esse material. Agora, outros já dizem que aqui está o nome em inglês, né, o PIG, né? Bom, não interessa, o nome não interessa, mas é utilizado para limpeza de tubulações, né? Feito com material, uma espuma e tal, e é impulsionado pela própria pressão do líquido. Aqui, você vai fazer o PIG, como é que você vai fazer? Aqui, pega uma espuma, vê um vazador, corta uns cilindros aí de espuma, né? E põe na tubulação e deixa a água correr com a tubulação aberta. Aqui a fabricação do PIG, são os vazadores. Essa espuma de colchão mesmo, espuma de poliuretano aí com densidade 28, 30. O diâmetro é um pouquinho maior que a linha de gotejadores, não muito grande, porque senão fica entalado lá dentro, não sai. E se for muito pequeno, também não limpa. A eficiência é muito grande. Aqui, então, ele tirou do chicote, está pondo o PIG aqui no tubo. Agora, ele vai acoplar no chicote e vai ligar. Essa é a água que sai no final. Essa espuma vai levando toda a sujeira lá para o final. Essa água que sai do final. Olha aqui, a água saindo antes do PIG. Logo em seguida saiu o PIG, olha a água que vem. Tratamento muito fácil. Uma vez eu comentei com um citricultor, falei, pô, faz isso, tal, não sei o quê.
Ah, você está louco, pô, eu tenho não sei quantos hectares, tal, não sei o que, eu vou ficar doido fazendo isso. Não, faz na hora que não tiver utilizando gente, uma época que tá, né, tem gente ociosa e tal, chega a fazer 7 hectares por dia, ele riu de mim. Aí depois ligou, falou, olha, eu consegui fazer em 12 hectares por dia. Então é um tratamento eficiente, barato e muito eficiente, diminui muito o problema de obstrução de gotejadores. Olha aqui, o estado que estava o gotejador. Né? O tubo gotejador cheio de material depositado na rede. Né? E olha, depois de passar o PIG, não é montagem, isso daqui é o que a gente fez e realmente limpa bem. Né? Antes e depois do tratamento. E aí pode ser tanto nesses gotejadores cilíndricos quanto aqueles planos. Qualquer um, a espuma passa tranquilamente. Né? Olha o estado. Essa é uma característica interessante, porque às vezes o pessoal fala, meu sistema de irrigação está com vazão maior do que a normal. O que está acontecendo? É entupimento. Se é gotejador autocompensado, é entupimento mesmo. Porque a membrana deixa de atuar, quando ela deixa de atuar, sobe a vazão. Só que no segundo estágio, aí já começa a entupir o gotejador, o labirinto, aí realmente vai a vazão, começa a reduzir, e se chega a zero, esse é o problema. Chegou a zero, aí não tem, fez rolha, você não tem nenhum produto mais que tenha ação sobre aquilo, porque ele não vai ter contato com o material mais, né? Porque já fez rolha, não vai passar mais água para o gotejador. Então não deixa chegar nesse ponto, aqui está exagerado. E aqui, voltando ao slide anterior, se isso daqui tivesse sido feito uma decantação mal feita, seria muito melhor do que não ter feito nada. Né? Esse é o efeito, então, da falta de tratamento prévio. É importante fazer sempre a avaliação de vazão, sempre estar atento à vazão do que era na instalação e quanto que está naquele momento para ver se precisa de manutenção. Sempre fazer a manutenção preditiva, a profética, né? Bom, vida útil, o sistema de irrigação, o gotejamento está diretamente relacionada com o nível de manutenção. Vê que aqui eu não estou falando de material, porque aqueles materiais ruins de mercado já saíram, já vieram e já foram embora. Hoje ficaram materiais bons, né? Hoje polietileno durável, todos os polietileno estão duráveis. Então, agora, a vida útil vai ser manutenção mesmo, né? E lembrar sempre que melhores coletes e com qualidade, que é aquilo que dá dinheiro mesmo para a gente, é feito com sistema de irrigação, boa uniformidade, distribuição de água e nutrientes. Isso é o que a gente vai ganhar dinheiro, né? Dizer que é caro uma manutenção, por isso não vai fazer, é muito temerário isso. É muito temerário. E se tem dúvida, consulta alguém que conhece de manutenção, que pode falar alguma coisa do que vai ser. Vai ser bom ou ruim para vocês. Mas não fecha os olhos para manutenção. O sistema, nem Rolls-Royce vive, o carro Rolls-Royce sobrevive sem manutenção. Até ele precisa de manutenção. E não vai ser um sistema de irrigação que não vai precisar disso. Bom, de forma bem sucinta, é a experiência de longa data, eu procurei fazer uma síntese do que é importante. Você vai ver que tem muita coisa que a gente passou por cima que é importante, mas eu acho que aqui, nesta uma hora aqui, é o que eu julguei que eu já sofri muito no campo. Obrigado. Professor, muito obrigado. Belíssima palestra. Como o Diogo disse, nossa, como que a gente precisa aprender? A gente está adiantado da hora, mas eu acredito que dá tempo para a gente fazer 2 perguntas. O Rogerinho vai fazer uma pergunta. Não vale, ele já fez. Já fez, eu fiz um monte no caminho. Professor, parabéns pela palestra, tirou umas dúvidas. Referente à limpeza, uso ácido, uso cloro, uso peróxido de hidrogênio. O que é um e outro? Um limpa a parte orgânica e inorgânica, e peróxido de hidrogênio usado em que concentração, que eu tenho visto o pessoal falar da Netafim, isso aí, eu não peguei isso no caminho, como é que faz isso?
Eu posso fazer o mesmo tanque de decantação, o mesmo da aeração, aproveitar o mesmo investimento, ou não? Ou tem que ser 2 tanques? Não, a aeração não é tanque. A aeração simplesmente a água passa por aquele aerador que vocês veem, já cai no tanque de decantação. Cai por aquela calha de desbordo que é em toda a largura. Com relação ao ácido, cloro e o peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Água oxigenada é um oxidante excelente como o cloro. Mas segundo o que diz aí, diz que Deus inventou 90 e tantos elementos e o diabo criou um, que é o cloro. O cloro tem 300 coisas contra ele, mas é o mais eficiente e o mais barato. Né? Peróxido é caro, não é viável para irrigação. Então vocês vão ver que é um excelente oxidante, mas é um problema caro. Principalmente material orgânico e oxidação mesmo, matar a bactéria, oxidar material. E o ácido baixar pH. Nessa baixada ele dá alguma oxidade de algum material orgânico, mas é principalmente solubilizar sais. Sais que decompusam. Sais que se depositaram por pH alto, a hora que você baixa pH, ele volta a ser solúvel. Mais uma pergunta? O Lázaro. Professor, me falaram que o tratamento do orgânico tem que ser com cloro contínuo. Tempo para quebrar a molécula, igual quem falou isso para mim foi um engenheiro que faz tratamento em cidade, né? Tudo bem. Então veja o seguinte, você vai fazer o tratamento contínuo. O que envolve isso? Custo. É bom, excelente. Sua cultura vai pagar? Não sei. Como eu falei para você, o Daneman paga água de osmose reversa. Então não sei se a sua cultura vai pagar ou não para você fazer cloro contínuo. Única coisa, toma cuidado com o cloro, da forma que você vai pôr. Não põe aquele hipocloreto de cálcio, que aquele ele fica mais tempo retido, que aquele cloro de piscina que dura mais. Hipocloreto de sódio, ele é muito bom, apesar do sódio, mas porque ele volatiliza muito facilmente. Então, o tempo, inclusive para você medir ele, com aquele teste de piscina mesmo você mede, mas eles aconselham você coletar já no próprio copinho lá que você vai pôr o corante, porque em 20 segundos ele já está volatilizando. Então, ele é muito volátil, não vai trazer muito problema no solo. Agora, por que você vai fazer o sistema contínuo? O importante é o cloro manter dentro do sistema. Então, você tem um tempo de avanço de 20 minutos antes de desligar o sistema de irrigação, você faz o cloro e desliga o sistema. Quer dizer, ele vai ter tanta eficiência quanto a aplicação contínua e você não vai jogar cloro fora, porque ele vai passar o tempo, vai passar e sair, passar e sair. Você está jogando cloro fora. Eu já vi isso, daí foi num pomar uma vez, cheirando o cloro. Falei, vocês estão loucos, pô. Põe só no tempo, vai fazer o contínuo, põe no tempo final, tempo de avanço final. Se é 20 minutos, 20 minutos antes de desligar, põe o cloro e deixa ele agindo dentro da rede. Né? Essa é uma forma. Tem muita gente que faz o contínuo. Tudo bem, põe 5 ppm de cloro e faz contínuo. Agora, o mais importante, sempre monitorar o cloro no último gotejador. Se não está chegando nada, significa que ele está se oxidando. Porque você só mede com o teste de piscina o cloro ativo. Aquele cloro que já reagiu, que fez as cloraminas, os compostos da vida, lá, ele não vai ser detectado no medidor. Então, chegou 1 ppm, já está começando a ficar bom o cloro. Se chegar a 3 ppm, você está jogando o cloro fora. E com certeza, na cloração contínua, você vai chegar uma hora que você vai ver que você está jogando cloro fora. Né? Então é hipoclorito de sódio, né? O melhor. De sódio. Tudo bem, já. E o ácido muriático pode ser usado Que é o também? clorídrico. Ácido muriático é o clorídrico, um ácido barato. A reação com cálcio, eu falei que cálcio acima de 50 ppm com ácido fosfórico não é bom porque é fosfato de cálcio. O clorídrico com cálcio dá cloreto de cálcio, um sal extremamente solúvel, sem problema nenhum, e é um ácido barato. Né? A única desvantagem é que você vai aportar cloro e você não pode pôr mais 125 ppm de cloro por ano na sua cultura. Esse é o inconveniente do ácido clorídrico. Por isso que até eu não citei aqui.
Mas vai fazer uma a cada 2 anos, eu não vejo problema. Solo bem lavável, tal, não tem tanto problema, porque o aporte de cloro é pequeno. Agora, se você vai ter que fazer 2, 3 por ano, evita o clorídrico. Então, eu não entendi direito. O senhor falou que é melhor o hipoclorito de cálcio ou de sódio? O sódio é aqui, o mesmo problema do cloro. O sódio, ele deflocula a argila do solo, né? Mas no nível que você vai colocar é pequeno, não é tanto problema. O hipoclorito de cálcio, ele tem 62% de cálcio, ele é 6 vezes mais concentrado que o hipoclorito de sódio. Em compensação, custa 10 vezes mais. Os dois são bons. E o hipoclorito de cálcio, ele fixa mais o cloro na água, mas também tem o cálcio que se dá para a cultura. Já o de sódio tem o sódio, que não é bom para o solo, mas o cloro ele volatiliza muito fácil. O pessoal usa os dois, por custo mais o sódio, 12% máxima de concentração.